Olá pessoal, esse é o vídeo para explicar como é que é feita a instalação e utilização do Hydrolab para rodar um deck do New Wave. Bom, primeiro eu preciso adquirir o arquivo instalador do Hydrolab e um deck do New Wave, né? O instalador do Hydrolab está em www.cose.fe.unicamp.br hydrolab/demo. Vai apresentar essa página aqui, vocês vão baixar esse executável aqui. Eu já baixei ele antes para não ter que esperar ele fazer o download dele. O outro foi o arquivo a ser adquirido, é um deck do New Wave, que eu fui até o site da cce.org.br, cliquei em biblioteca virtual, venho aqui na lateral e faço a busca por New Wave. E daí eu tenho condições de ver a relação de decks aqui disponíveis do New Wave, e eu baixei o deck de novembro de 2014. Bom, tá aqui os dois arquivos baixados, eu tenho que extrair o deck do New Wave, vou extrair para uma pasta, tá? E vou iniciar a instalação do Hydrolab. Ele vai instalar tudo que é necessário para o Hydrolab ser utilizado, e isso inclui o pacote de banco de dados Firebird. Também vai ser feita a instalação de alguns estudos, já que esse daí é um instalador que foi produzido aí para fins de projeto. Vale ressaltar que esse vídeo só é válido para essa versão do Hydrolab, tá? Porque eu identifiquei alguns problemas aqui, que eu sei que tem versões que já foram resolvidas, esses problemas, mas nessa eles estavam presentes, a gente vai resolver eles para poder ter a execução do sistema. Bom, eu estou na tela de instalação, praticamente vou só aceitar os termos, avançar, avançar. Posso mudar o nome ali de usuário, se quiser tenho que informar um nome. Ele vai instalar na pasta Program Files x86, isso tudo ele já faz automaticamente nos padrões do Windows. Aqui estão a lista de componentes que vão ser instalados, como eu mencionei, o servidor Firebird, e outros pacotes aí que vão ser exigidos para a execução do sistema. Avançar, vai criar um item de barra de menu, checa a instalação, manda instalar. Ok, a gente vai chegar na parte agora que vai instalar o banco de dados, que é o Firebird para o Windows. Certo, ele já instalou o sistema, agora ele está pedindo para instalar esse daqui é um outro instalador para o Firebird, eu escolhi em inglês mesmo. Está aqui, Welcome to Firebird Setup, basicamente Next, aceita os termos, Next, Next, Next. Sim, pede para ele criar a pasta do Firebird, e aqui vocês vão escolher Super Server, não Classic, tá? Super Server. Next, Next, Run as a Service, rodar ele como serviço, usar o Guardian e já iniciar no setup. Ele não consome muito processamento da máquina não, se ele não for usado, então não tem problema de iniciar ele no boot da máquina. Next, install, ele é bem rápido de instalar. Só no finalzinho que ele vai fazer algumas configurações, que pode demorar um pouquinho, mas perto do que foi a instalação, bastante ágil. Ele vai instalar se vocês não tiverem instalado na máquina de vocês alguns pacotes de redistribuição de código, eles vão instalar aí alguns outros componentes. Simplesmente vocês vão selecionar aí para que eles sejam instalados nas configurações padrão, vai seguindo com Next, tá? Vou tirar aqui ver o documento de What Next, e vou pedir para que ele inicie o serviço agora. Start Firebird Service Now. Finish. Certo.
como eu mencionei, dependendo do sistema e dos pacotes instalados, aqui ele pediu para mim, ó, eu já tenho instalado o C++ 2008. Se o seu computador não tivesse, ele vai tentar instalar. No meu, como já tem, ele está querendo que ou repara ou desinstala. Eu vou selecionar reparar. Esses são alguns pacotes que são dependência para componentes do sistema Hidrolab, para que eles rodem, tá? Ok. Ele vai tentar abrir no navegador aqui um acesso ao site do Cosmos. Esse acesso está fora, eu vou fechar, tá? Fechei. Finalizou e eu vou desmarcar o executar Hidrolab aqui, porque nós vamos fazer algumas coisas antes. Vou fazer concluir, tá? E o Hidrolab está instalado aqui. Ele cria aqui no desktop um ícone. Como eu mencionei para vocês, alguns computadores, se ele der algum problema, vocês vão ter que selecionar esse ícone e marcar a execução Run as Administrator, ou executar como administrador. Tá? Para você não ter que fazer isso toda vez, você vem em propriedades e simplesmente marca aqui em compatibilidade, que é Run this program as an administrator. Vocês vão executar esse programa como se fosse um administrador. Tá? Eu vou deixar aqui marcado no meu também. E antes até de iniciar o Hidrolab, eu sei que tem uma configuração a ser feita. Onde? No Firebird. Nós vamos acessar a pasta dele aqui, que é aqui Firebird 21. Tem um arquivo aqui chamado firebird.conf. Esse arquivo você não pode digitar ele na pasta Program Files, então você copia ele para o desktop. Certo. Edita ele com o editor de textos aí que você tiver. Eu vou editar com o Notepad++. Você vai localizar essa chave aqui, ó, External File Access. Você vai desmarcar a cruzeta na frente, o jogo da velha, o sustenido, enfim. E você vai colocar como full. Por que isso? Porque para importar um arquivo do deck, o idri.dat, ele precisa abrir esse arquivo fora da pasta de base de dados. Então, isso daí, se ele tivesse marcado sem essa opção, a base de dados ele não permite você fazer isso. Então, você precisa dar essa permissão, que ela é feita assim. External File Access, desmarquei a cruzeta na frente, coloquei igual a full. Salvo, fecho o editor de texto e volto o arquivo lá na pasta. Porque o Windows não vai deixar você editar esse arquivo nessa pasta. Bom, quando eu fiz isso, eu alterei a configuração do Firebird, eu tenho que reiniciar ele. Então, se eu tenho que reiniciar ele, eu tenho que ir lá no painel de controle, procurar por serviços. Em ferramentas administrativas tem lá, ver serviços locais. Eu vou até o serviço do Firebird. Está abrindo, só um instante, que eu já recebi os serviços. Eu vou até o serviço do Firebird. Firebird Server. Clico com os dois, desculpa, as propriedades e faço Restart no Firebird Server. Ok, ele reiniciou e agora a permissão para ler arquivo fora da pasta que eu defini ali foi aplicada. Vou fechar isso. Bom, com isso agora eu tenho condições de importar um deck já. Como é que é feita a importação? Eu vou abrir o Hidrolab e eu tenho que prestar atenção aí em que usuário eu vou usar para fazer a atividade que eu vou fazer. Então a primeira coisa a saber é quem importa os dados do deck é o usuário importador. Quem cria e roda estudos é o usuário convidado.
Aqui, quando eu abro o Hidrolab, já está marcado para mim que é dbhidrodata.gdb. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que é a base de dados que, quando eu fizer login aqui agora, ele vai usar. Então, se eu clicar, por exemplo, agora em convidado, ele já preenche a senha, tá vendo? Para que eu possa usar o sistema. Se eu clicar aqui em importador, eu já vou entrar com o usuário para fazer a importação. Bom, como já está selecionado o dbhidrodata.gdb, que é a base que tem que estar selecionada para fazer a importação de DEX, vou selecionar o usuário importador, vou dar OK, ele entrou no sistema, eu tenho que clicar em Hidrodata, que é o visualizador de base de dados. Pois é ele quem tem a ferramenta de fazer a importação. Depois que eu cliquei no Hidrodata, eu venho aqui em Database, Importar, eu tenho cadastro oficial de UHS. Se eu não tiver clicado no Hidrodata, essa opção não aparece para mim ativada, tá? Cadastro oficial, lembrando, estou como usuário importador, a base de dados é dbhidrodata.gdb, que está marcando aqui também. Aqui eu estou no importador de DEX. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que informar o diretório com arquivos do DEC do New Wave. Eu me lembro que eu coloquei lá na pasta Downloads, então eu vou em Users, Teste, que é o nome do usuário que eu estou usando, Downloads, e está aqui, NW 2014-11. Informa essa pasta. Eu não vou fazer a importação de arquivos do Decomp agora, só New Wave, tá? Então eu só tenho que informar a pasta do New Wave, não marco aqui importa o Decomp, porque senão ele vai querer importar o Decomp, eu vou ter que dar uma pasta para ele de arquivo do Decomp. Vou marcar a importação completa, e se eu tivesse saídas do New Wave, do Decomp, eu poderia colocar dentro da pasta ali e também marcar aqui, mas no caso eu não tenho, ou de switch, que são os pontos CSV. Bom, basicamente só marca a importação completa, forneço o nome da pasta, já aqui já está a origem dbhidrodata.gdb, e aqui está o diretório que ele vai colocar a base importada. Qual que é o nome da base? O nome do deck que está aqui. Então vamos lá, importar. Está aqui destino, ele já criou, NW 2014-11. Se ele, bom, como ele começou a importar o idri.dat aí agora, quer dizer que a configuração que a gente fez lá no Firebird deu certo, senão ele ia reclamar. Está fazendo a importação, é bem rápido. Sim. Enquanto ele está fazendo essa importação, eu vou lá na pasta dele, vou mostrar para vocês. Servers pontos, ele está criando, ele deu o endereço lá no programa Firefox 86, Hidrolab Systems, Database. Aí está aqui alguns databases, algumas bases de dados que eu, como eu mencionei, de outros estudos, tá? E aqui está que ele está criando. Se vocês separarem aqui, ela vai começar a mudar o tamanho do arquivo aqui aos poucos. Está 17 MB, 900K, 19 MB, enfim, ele está fazendo a importação. O arquivo vai ficar em torno de 40 MB, tá? E o procedimento continua lá, importando o vazões. Ok, liberou a tela. Aqui quer dizer que ele importou, criou o arquivo NW 2014-11 na pasta Program Files x86 Hidrolab System Database. A gente está vendo ele aqui, que ele acabou de criar, que corresponde ao DEC de novembro de 2014. Vou dar um fechar e eu preciso de trocar de usuário, né? Então eu preciso fazer logoff, efetuar logoff aqui, ó, esse botão aqui também, efetuar logoff de importador. Sim. E daí eu vou efetuar login. Tá vendo aqui que já mudou o nome da base de dados, né? Já está NW 2014-11. Eu mudo para convidado e eu vou estar fazendo o login aí como convidado. Só que agora eu vou voltar, porque eu estou em Hidrodata, eu vou voltar para Hidrolab, ó. Certo? Voltei para Hidrolab. Bom, se eu fosse fazer a importação de novo, qual que seria o processo? Eu efetuo o logoff e aí eu tenho que selecionar aquela base de dados de novo. Então vem ferramentas, propriedades, Hidrodata, caminho do banco de dados. Tem que clicar aqui e tem que selecionar essa base de dados ali, ó. DB Hidrodata.
dou 2 cliques nela, dou OK. Se eu fizer login, ó, já me mostra dbhidrodata.gdb. E aí eu vou lá com o usuário importador. Eu repito o processo que a gente fez. Como eu não vou importar, eu só vou criar estudos, então eu vou lá em ferramentas, propriedades, hidrodata, caminho do banco de dados e vou selecionar o banco de dados que eu acabei de criar. Com a importação do NW 2014-11. Selecionei, aqui embaixo não preciso mexer. OK, e vou fazer login. Com que usuário? Usuário convidado. Dou OK, você viu que ele mostrou ali, né, o NW 2014-11, está mostrando aqui de novo, ó, a base de dados que eu estou usando. Como é que eu faço para rodar esses estudos de planejamento energético? É no Hidrocin, e eu tenho 2 tipos de simulação. Posso fazer simulação de longo prazo e posso fazer simulação multicenário. Multicenário, no caso, é para considerar vários cenários de vazão. Então ele vai rodar a simulação considerando vários cenários de vazão. Eu tenho aqui uma série de estudos, ó. Eu posso clicar em qualquer um deles aqui, eu não vou clicar ainda não. Tem algumas informações sobre esses estudos no nome dele, né? Mas eu vou criar primeiro o estudo. Então para eu criar, eu clico em simulação MC, tem um botãozinho aqui, ó, e novo estudo. Clico em novo estudo, ele criou esse novo estudo e tem que dar um nome para ele. Então eu vou criar NW 2014-11. Dou Enter. Ele criou aqui. Bom, feito isso, eu tenho esse botão aqui, ó, carregar dados da base. Qual base? Ué, a base que eu estou utilizando, NW 2014-11. Carregar dados da base. Eu posso fazer algumas seleções sobre esses dados, então vários polinômios de canal de fuga, por exemplo. Eu posso pegar informações detalhadas dos vertedouros, posso pegar o HS com desvio de água, bacias especiais, posso pegar o HS fictícios. Isso tudo pode variar de acordo com o tipo de estudo que você vai criar. Por exemplo, um estudo que reproduz a operação do sushi precisa de fictícios, então você tem que inserir elas. No nosso caso, eu vou tirar aqui os vários polinômios, vou tirar para deixar... Não, vou colocar os vários polinômios de canal de fuga. Porque o Odin não tem problema para rodar isso. Então, vamos lá, dou OK. Quando eu dou esse OK, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os dados da base de dados, vai olhar o arquivo DGER que foi importado e vai criar um estudo consistente com o estudo que é informado no DEC. Estudo de planejamento em base mensal, no mesmo horizonte que foi informado no DGER e com as mesmas informações. Qual que é o único aspecto que a gente tem que atentar? Que ele vai considerar somente um patamar de carga. Ele vai ser patamar único. E feito esse procedimento que ele está lendo agora, que ele cria o estudo, a gente só tem que criar os cenários de vazão que o estudo vai ser executado. Tá? Então, assim, o procedimento de criação de um estudo de reprodução do Wave é bem fácil. Sabe? Basicamente isso. Depois que foi feita a importação, eu venho, crio um estudo, clico ali, dou um nome para ele, clico em carregar dados da base de dados, como está aqui, dados da base. Ok. Quando ele completar a importação dos dados, ele vai dar essa mensagem, carga de dados completa, ok. E aí a gente pode salvar o arquivo do estudo, que deve aparecer lá na pasta. Bom, o próximo passo para que a gente possa executar o estudo é criar os cenários de vazões. Eu posso criar cenários históricos aí a partir de 1931. Posso escolher quantos cenários. E se eu colocar um número muito acima dos cenários que é possível de criar com o histórico, ele vai calcular para mim. Pronto, criou 79 cenários. Posso reduzir esse número, enfim, posso escolher aí quantos cenários eu quero rodar. Tá? Feito isso, o que falta? Posso dar algumas configurações no simulador e na política. Né? Então posso configurar aqui no Odin 2, posso vir aqui na aba Propriedades, ó, e posso fazer algumas configurações sobre questões aí de contorno, de subsistemas, das hidrelétricas. Tá? No caso,
comumente eu vou dizer para sobra de energia ser armazenada e para que ele faça a correção de violação de limite de intercâmbio. Dou um OK. Tenho os cenários, vou salvar. Salvei o estudo e tenho como verificar se esse estudo está pronto para rodar. Está pronto, eu estou OK em tudo aqui. Bom, vou clicar aqui em executar estudo e ele vai começar a rodar cenário por cenário. E isso demora. Tá? Então eu vou mostrar para vocês, na verdade, estudos já executados. E aí, só para dar uma olhada nas abas de resultados. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui um Odin Odin 1. Deck de 2011, mês 3. Demora um pouco para carregar, tá? Os usos são grandes. Então ele leva um tempinho. Aí. Novamente na máquina de vocês deve ser mais rápido que na minha. A diferença é que tá vendo que só tinha dados no estudo NW1411, vai aparecer uma aba aqui em cima, resultados, que significa que esse estudo já foi executado. É importante, eu estou fazendo isso agora, mas é importante que sempre que você esteja analisando o estudo, você esteja com a base de dados desse estudo selecionada. Tá? Então, por exemplo, eu devia selecionar a base aqui 2011-03, que deve estar lá na pasta. Não a 2014-11. Porque se ele for usar alguma informação da base de dados, vai ficar inconsistente. Tá? Eu estou fazendo isso agora só para mostrar para vocês a aba de resultados aí. Mas sempre atentem. Se você está usando um estudo que tem um nome, usa a base de dados que você usou para criar esse estudo, sempre. Senão você vai criar aí confusão de análise de dados. Principalmente se tiverem, por exemplo, estudos que têm dados do Suishi e coisa do tipo. Bom, tá aí, o estudo foi carregado, tem uma aba resultados, e aí os resultados eles são, dependendo de onde eu estiver, eles são por cenário, certo? Então, eu posso visitar outros cenários. Então, para o primeiro cenário de vazão, essa foi a configuração de geração. Então, Midro, pequenas usinas, tá aqui embaixo. Eu verifico aqui pouca geração térmica despachada depois, quase do meio do horizonte. E aí eu vou verificando as alterações, por exemplo, a presença de déficit nos outros cenários aí, em todos os cenários que foram executados. Posso verificar o volume, permanência, custo. Posso olhar para o subsistema. Geração. Aqui, esse gráfico, no caso, a tela precisa ser um pouco maior para poder ver que são as informações sobre os subsistemas. Por usina. E aqui no final eu tenho análises que são feitas considerando todos os cenários. Eu posso desmarcar um cenário aqui para que ele não participe, se eu quiser. Mas enfim, são totalizações médias aí relativas à análise de todos os cenários. Então fica com esse perfil de geração hidráulica média, com geração térmica média aqui nesse perfil. Enfim, aí eu posso fazer análises que consideram todos os cenários. Ok? Bom, basicamente é isso aí. Dá uma olhada nos manuais do Hidrolab, que eu acho que dá uma ajuda também bastante na utilização do sistema. Falou, até mais, um abraço.